Neste vídeo explicarei como que funciona o conceito de taxa de juros e como que ela age na economia definindo preços. A importância de você entender sobre isso é que a taxa de juros definirá os preços gerais da economia, como por exemplo, alimentos, financiamentos, serviços, empréstimos e investimentos. Eu sou o Renan, e aqui a gente fala sobre economia e finanças, e eu quero começar esse vídeo explicando um pouquinho sobre inflação, né? Vamos começar então definindo para que você compreenda a ferramenta da taxa Selic, né? E como que ela age. Então, vamos lá. A definição, você já deve ter percebido que sempre temos um aumento de preços na economia, né? É óbvio, não tem nem como a gente negar isso. E esse aumento é chamado de inflação, que é a necessidade de mais moedas para se comprar um determinado produto ou serviço numa economia. E para ser considerado inflação geral, é necessário que isso ocorra de forma generalizada em todo o país. Então, aqui no Brasil, a gente precisa que isso ocorra de forma geral, generalizada, né? E contínua esse aumento também. E não apenas de algum produto específico, algum serviço específico. E esse é o motivo. E esse aumento se dá por vários fatores, né? A gente tem alguns fatores que são de bases teóricas econômicas, como por exemplo o excesso de demanda. Que é o quê? Quanto maior a demanda, ou seja, quanto mais as pessoas em uma economia demandarem por um produto ou serviço, maior vai ser o preço que os ofertantes vão oferecer aqueles mesmos produtos ou serviços para suprir essa demanda. Ou seja, seria um excesso de demanda, né? Uma inflação por excesso de demanda. Então, você criou muita demanda e isso acabou aumentando os preços. Outro tipo de inflação que a gente tem aqui no Brasil e no mundo inteiro também, os dois, a gente tem no mundo inteiro, é inflação por aumento de custos. Essa inflação ocorre porque os custos iniciais de uma matéria-prima, por exemplo, elas aumentam e influenciam toda uma cadeia produtiva, né? Então a gente tem, por exemplo, a indústria metalúrgica, que tem sua matéria-prima, o aço, e isso acaba tendo um aumento. E esse reajuste dos preços, do aumento, vão se passando por toda a cadeia. Ou seja, a gente teve uma inflação por aumento de custos iniciais. E o Banco Central brasileiro, ele foca na inflação sobre o excesso de demanda para gerir a política monetária do país. O que mais para frente, quando eu for dar minha opinião sobre o assunto, você vai ver que talvez não seja a melhor forma de lidar com isso. Mas isso é mais para frente, que eu vou explicar. É, e, a- e essa política monetária que nós temos para combater o excesso de demanda, a inflação baseada nessas demandas, se dá pela teoria monetarista, que é onde o Banco Central se baseia para tomar as decisões de política monetária. Agora, a taxa de juros base. Vamos definir o que é uma taxa de juros, depois que você entendeu o que é inflação, né? A taxa de juros base, em resumo, é o quanto aquele país está disposto a remunerar em cima da sua dívida, a quem estiver disposto a emprestar para ele. Então, um governo ele empresta dinheiro, né? Pede dinheiro emprestado, né? Toma dinheiro emprestado do mercado e essa taxa de juros vai remunerar esses empréstimos que ele fazer. E por que que quando o governo faz isso, isso se torna uma taxa base de juros? Porque ele é o pagador mais seguro do país. Ou seja, em tese, ele seria a última pessoa a dar um calote quando tomar emprestado o dinheiro do mercado, né? Então ele acaba criando uma taxa base, uma taxa inicial, uma taxa da onde vai começar a emprestar dinheiro através do Copom, né? Que toma as decisões de quanto que vai ser essa taxa base de juros.
Exemplo, o governo brasileiro hoje, ele tá tomando emprestado dinheiro a 15% ao ano através da taxa Selic, títulos atrelados à taxa Selic. Ou seja, se alguém pegar dinheiro emprestado com ele, vai receber 15% ao ano em juros, em juros. Quem emprestar dinheiro para ele, né? Então, você consegue perceber que ele criou uma base. Ou seja, se ele é o pagador mais seguro, outros que estiverem abaixo dessa segurança dele, então empresas, bancos, financeiras, pessoas, todos eles vão ter que pagar uma taxa de juros maior do que o que o governo paga. Pois, em tese, ele é o pagador mais seguro de dívida no país. E esse, essa atitude transforma a taxa de juros base em algo que não, deixou de ser apenas para emprestar dinheiro, mas para controlar os outros preços de empréstimos no país. Então, o Banco Central vendo isso, o Banco Central vendo isso, ele pega essa ideia, esse conceito e começa a trabalhar a taxa de juros para poder controlar a inflação. E essa é uma ferramenta extremamente importante para o BC, para os bancos centrais no mundo, né? Pois eles têm dois objetivos em específico, né? De forma geral, assim, cada um deve ter sua particularidade, mas de forma geral, os bancos centrais têm dois objetivos: o pleno emprego e a estabilidade de preços na economia. E agora, com essa taxa base de juros como ferramenta, ele pode agir em vários cenários. Eu vou descrever um pouquinho sobre um cenário stop and go. Então, vamos lá. O primeiro cenário, vamos imaginar da seguinte forma: o país está em uma inflação alta e o BC precisa garantir a estabilidade de preços. Então, ele tem esses dois princípios, esses dois objetivos a serem alcançados. Para isso, ele precisa aumentar a taxa de juros, pois aumentando essa taxa de juros, os empréstimos no país, através do Copom, né? Os empréstimos no país, eles vão ficar mais caros, porque lembra, o governo, que é o pagador mais seguro, está pagando a mais pela sua dívida soberana. Então, os empréstimos que outros tentarem pegar emprestado no mercado vai sair mais caro, vai aumentar o preço, pois eles têm mais risco de dar calote e acabam precisando pagar mais juros do que o governo. Com isso feito, o empresas deixarão de financiar novos projetos, deixarão de pegar dinheiro emprestado, consequentemente, menos empregos vão ter, porque esses novos projetos gerariam empregos de pessoas que precisariam trabalhar para que esses projetos continuem e, e aumentem, né? E, e nesse sentido, o Banco Central consegue diminuir o consumo, porque essas pessoas que não tiveram renda através desses novos projetos que as empresas iam comprar, não estão consumindo, né, a mais. Logo, o preço dos produtos sairá mais estável, terá mais uma estabilidade de preços, né? Então, o Banco Central ele alcançou esse objetivo e diminuiu a demanda, diminuindo a inflação consequentemente. Perceba que não foi exatamente só um número, né, que mudou, mas sim toda uma cadeia econômica que mudou, que foi afetada diretamente pela mudança da taxa base de juros. E no cenário 2, vamos pensar em um momento em que a economia está fraca. Então, temos poucos empregos, a economia não está girando, não está sendo financiada, não está arrumando mais dinheiro, né, para poder financiar novos projetos, nem nada. O que que o BC faz? O que que o Banco Central, através do Copom, faz? Ele baixa a taxa de juros. Então, por exemplo, ele baixa até 2% ao ano a taxa de juros do país. O que que aconteceu? Todos os empréstimos de outros bancos, de outras pessoas que querem emprestar dinheiro, consequentemente se tornarão mais baratos.
lógico, atrelado ao risco de cada pessoa que for tomar emprestado. Mas, mas as empresas em si, que vêm depois do governo, normalmente, elas vão pegar dinheiro emprestado mais baratos. E pegando dinheiro emprestado mais barato, elas vão poder financiar maquinários, vão poder financiar projetos novos e, consequentemente, o, esses novos projetos e novos maquinários vão ter que ter pessoas para trabalhar neles. Tendo pessoas para trabalhar nesses projetos, nesses novos projetos, nesses maquinários novos, eles vão ter mais renda eles vão consumir mais. E a gente vai poder ver isso através do a gente vai poder ver isso através do PIB, né? O PIB vai crescer, vai se movimentar mais, e isso é uma política mais pró-acionista, né? A primeira seria mais contra-acionista, essa seria mais pró-acionista, onde pessoas vão estar mais incentivadas a tomarem risco, né? Então perceba que nos dois cenários, o Banco Central, ele, ele fez essa dinâmica e conseguiu movimentar toda uma cadeia econômica inteira, né? Financiando, financiando através dos títulos públicos. O Banco Central faz isso, né? Através da Selic, que é definida a cada 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Então, ele senta ali a cada 45 dias com os diretores e os diretores do Banco Central, eles tomam as decisões de política monetária baseado em dados macroeconômicos, né? Agora um pouquinho da minha opinião. Bom, a Selic tenta resolver um problema de inflação de demanda, né, no Brasil, que é baseado na teoria monetarista para a solução da inflação, né? Mas aqui no Brasil nós temos uma inflação que não é composta somente por excesso de demanda, não é composta somente por isso. Ela tem dois fatores que influenciam grandemente a inflação no nosso país. A primeira é a taxa de câmbio, então o dólar influencia muito os preços na economia aqui. Qualquer variação que nós temos no dólar ou qualquer desvalorização do real frente ao dólar, nós sentimos na economia do país. Nós temos, temos visto, né, com o aumento do dólar, que os preços sobem. Então, isso compõe também a inflação. Ou seja, além de um excesso de demanda, que, que é o que que é o que a ferramenta a taxa de juros base tenta controlar essa inflação através do Banco Central do Copom, nós temos uma inflação que se compõe também pelo câmbio. Então nós precisamos ver isso quando a gente vê a inflação no Brasil. O segundo é commodity. E o índice de preços das commodities também sofre variação, pois no mundo inteiro é tabelado, né? Tabelado não, mas seria no mundo inteiro é o mesmo preço. Um ferro aqui é o mesmo preço na China. Então isso quando aumenta, tem uma variação, isso também influencia a inflação brasileira, que também, por ser um país mais de commodities, nós compõe o preço nosso da inflação dos produtos que a gente consome no dia a dia. Esses dois fatores que nós temos no Brasil, os economistas chamam de price puzzle, ou inflação de custos, que eu já expliquei já anteriormente, que faz com que os aumentos da taxa de juros pouco influenciam na desaceleração da inflação. Então, ou seja, se a gente, se a gente for ver bem, a taxa de juros, que é essa ferramenta que o Banco Central possui, ela pouco influencia a inflação no Brasil. E esses dois fatores compõem a grande parte da inflação brasileira. E os economistas vão chamar essa dinâmica de inflação de custos, ou pricing puzzles, fazendo com que aumentos da taxa de juros pouco influenciem na inflação brasileira, que ao longo da sua curva tende a demorar um pouco para surtir efeito, pois não é só um excesso de demanda, né? Tem custos envolvidos que aumentam também os preços de forma generalizada no país. Então, esse aumento da taxa de juros, eles podem custar muito mais caros do que realmente resolver o problema
de inflação no curto e médio prazo, implicando custos sociais enormes para a população, como desemprego, pois o crédito fica mais caro e gera menos emprego na economia, já que empresas não vão financiar seus projetos, né? Mas eu também compreendo que o banco, que é que atualmente é uma das poucas ferramentas que o Banco Central ele possui para estar controlando a inflação, né? Então, ele não tem muitas outras ferramentas próprias que dependem totalmente dele para estar controlando a inflação. Então, ele acaba usando a política monetária baseada em excesso de demanda, que, que se vê que precisa de um aumento de taxa de juros para poder combater a inflação, né? Bom, agora que você entendeu um pouquinho sobre como que o Banco Central ele age na economia, como que ele influencia a inflação, como ele tenta combater a inflação no país, e como que a mudança na taxa de juros, a variação da taxa de juros, influencia indiretamente os preços de produtos e serviços dentro da nossa economia. Eu tentei resumir aqui a dinâmica da manipulação da taxa de juros no país, e este tema é muito mais profundo e muito mais técnico do que eu apresentei aqui. Então, a gente tem toda uma matéria chamada macroeconomia e nós podemos estudar muito mais e nos aprofundar muito mais nisso. E eu vou estar trazendo outros vídeos a respeito disso, dependendo se vocês gostarem ou não. Ou a minha ideia no próximo vídeo é falar um pouquinho sobre agregado monetário, então M1, M2, M3, M4, para a gente poder estar vendo esses detalhes mais macroeconômicos de como que o dinheiro circula na economia, como que isso é medido. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Comente o que você achou sobre o tema e complete o que você acha que falta no vídeo, né? Eu acho que falta muita coisa, mas eu quero ouvir de você para que nós possamos conversar.